Entre em ação. Sabe, Don Shula, o técnico dos antigos Miami Dolphins, disse: é o começo que impede a maioria das pessoas. E ele está certo. É o começo que impede a maioria das pessoas. Elas estão sempre se preparando para se preparar. Para começar, o que precisamos fazer é, bum, assim mesmo, entrar em ação. Veja, se você não começar, nunca vai terminar. Como fazemos? Comece cedo. Eu acredito que quando você acorda, deve se levantar. Assim que acordar, coloque os pés no chão. Entre em ação. E sabe, seria inteligente se você se sentasse à noite, antes de ir para a cama, e escrevesse 6 atividades para alcançar seus objetivos. Agora, isso não é ir à loja, ou ao banco, ou começar a faxina. Não é isso. Essas são atividades para alcançar objetivos. Anote 6 delas. E quando você acordar de manhã, entre em ação. Você sabe para onde vai. Você nem precisa pensar sobre isso. Entre em ação e comece pela primeira. Quando terminar, esqueça e vá para a segunda. Não pense na primeira. Concentre-se na segunda. Quando terminar a segunda, vá para a terceira. Derrube-as uma de cada vez. Se você não conseguir fazer tudo, basta transferir para o dia seguinte. Agora, isso não significa que se você fizer apenas 3, terá 9 no dia seguinte. Há 3 das 6 coisas que você fará no dia seguinte. 6 atividades para atingir objetivos. E quando você acordar de manhã, entre em ação com elas. Pare de se conter. Não espere e diga: bem, eu realmente não sei como vou começar. Só comece e o caminho aparecerá. Simplesmente aparece. Descobri que quando você começa, quando você entra em ação, tudo começa a acontecer ao seu redor. Regra número 2. Tenha um forte porquê. Trabalhei no mundo inteiro. Quero dizer, por toda a Ásia, China, América do Sul, América do Norte, Europa. E eu estou sempre perguntando às pessoas o que você realmente quer. E descobri que a maioria das pessoas não quer ser realmente rica. O que elas querem, na verdade, é não ter preocupações financeiras. Se quiserem comprar um terno novo, podem ir lá e comprar um. Se quiserem fazer uma viagem, podem fazer a viagem. Se quiserem comprar um carro novo, podem comprar o carro novo. Elas não querem simplesmente sair gastando ou comprando. Elas não querem ter nenhuma preocupação financeira. Segundo, elas querem acordar de manhã verdadeiramente animadas e entusiasmadas com a forma como vão passar o seu dia. E terceiro, querem conviver com pessoas que são animadas, inspiradoras e criativamente produtivas em suas vidas. Essas são as 3 coisas que as pessoas querem. Respondendo à sua pergunta, se alguém estiver assistindo, qual a primeira coisa que deve fazer? Bem, a primeira coisa que eles deveriam fazer é entender por que temos metas. Não só definir uma meta, porque a maioria das pessoas não define metas do jeito certo. Eles estão operando com um nível limitado de consciência. Então eles estão pensando, se eu pudesse ganhar mais dinheiro, e se eu conseguisse que ele me ajudasse, e isso acontecesse, eu conseguiria fazer isso. Talvez seja melhor comprar um carro novo. O que precisamos entender é que estamos trocando nossa vida por nossos objetivos, literalmente trocando nossa vida. Você trocaria sua vida por um carro ou uma casa? Eu acho que não. Então tem que ser algo realmente significativo. E não somos ensinados a pensar desse jeito. Devemos sentar e não pensar de onde o dinheiro vai vir, de onde a ajuda vai vir. O que você realmente quer? Como Ed Hillary, que era apicultor em Auckland. Isso mesmo, sim. Ele queria escalar o Monte Everest. Nunca tinha sido feito. Pessoas morreram tentando fazer isso. Ele foi em 51 e falhou. Ele voltou em 52 e falhou. Em 1953, ele ficou no topo da montanha com Tenzin Norgay, mas ele não sabia como chegar lá até depois de ter chegado. Edison não sabia como iluminar o mundo até depois de ter feito. Os irmãos Wright eram mecânicos de bicicleta em Dayton, Ohio. Ninguém acreditava que era possível voar. Eles já tentavam isso há anos. Mas eles enxergavam isso. Mas eles queriam fazer isso. Eles não sabiam como. E não poderiam te explicar até depois de terem feito. Agora, o primeiro voo durou apenas 12 segundos.
E os pessimistas disseram, mas eles só ficaram lá em cima por 12 segundos. Eles disseram, nós não só conseguimos subir, como mantivemos aquela coisa lá em cima por 12 segundos. Então, quando uma pessoa estabelece uma meta, ela precisa se perguntar, o que eu poderia querer? Se eu simplesmente deixar minha mente vagar, usar minha imaginação, como eu realmente quero viver? É isso que elas deveriam estar fazendo. Regra número 3. Comece com uma visão. A maioria das pessoas não usa a imaginação construtivamente. A maioria usa a imaginação destrutivamente. Elas imaginam o que não querem. Nós precisamos imaginar conscientemente e deliberadamente aquilo que queremos. Nós devemos nos sentar com uma caneta e nos perguntarmos, o que eu realmente quero? O que eu realmente quero? E escreva isso. E então, faça uma descrição por escrito disso no tempo presente. Escrever provoca pensamento. Pensar cria uma imagem. E quando você cria essas imagens, está construindo a visão na sua mente. Foram os visionários que mudaram o mundo. Pense nisso. O fato de eu poder sentar e olhar para esta câmera e você poder sentar e me ver no seu telefone, ou na sua TV, ou no seu laptop, por exemplo, isso foi resultado da visão de alguém. Saiba que tudo o que você tem, as roupas que veste, a casa em que mora, este microfone na minha frente, tudo isso foi resultado da visão de alguém. Não é por acaso. Você e eu temos uma imaginação maravilhosa. E tudo começa com uma visão. Perguntaram a Van Gogh como ele fazia trabalhos tão bonitos. Ele disse, primeiro eu sonho a minha pintura, e então eu pinto meu sonho. Regra número 4. Melhore sua autoimagem. Sabe, o Dr. Maxwell Maltz escreveu um livro por volta de 1960. Chama-se Psicologia da Autoimagem. Psicocibernética. É um livro fenomenal. Disse que foi a maior descoberta de sua geração. Era um cirurgião estético ou reconstrutivo. Ele descobriu que quando fazia procedimentos em pessoas, ele podia ter feito uma rinoplastia ou removido uma cicatriz terrível. Ele percebeu que, ao fazer isso, ocorria uma mudança fenomenal na personalidade dessas pessoas. Mas ele notou que, com outras, ele fazia uma mudança física fenomenal sem mudança na personalidade. Isso levou a postular que temos duas imagens. Temos aquela que vemos no espelho, mas também temos uma imagem interior. E essa autoimagem interior está literalmente controlando a nossa vida. Você vai encontrar pessoas que têm uma autoimagem muito ruim ou baixa autoestima. Elas não conseguem olhar você diretamente nos olhos, têm medo de apertar sua mão, são muito tímidas e retraídas. Elas passam pela vida se escondendo da vida. Elas não gostam de si mesmas. Elas não se conhecem. Você sabia que, quando uma pessoa melhora sua autoimagem, ela muda toda a sua vida? A renda dela muda, os relacionamentos mudam, a saúde muda. E você sabe como fazer isso? Comece a estudar você mesmo. Comece a descobrir mais sobre você. Há algo fenomenal em você. Sabe, quando comecei a estudar este material há 57 anos, eu tinha uma autoimagem muito ruim. Eu tinha baixa autoestima. Eu aceitava empregos bobos. Eu nunca ganhava dinheiro. Eu nunca me divertia, eu tinha relacionamentos ruins. E à medida que comecei a estudar informações reais e sólidas, tudo na minha vida começou a melhorar. Hoje tenho amigos em todo o mundo. Eu ganho milhões de dólares. Estou na casa dos 80 e tenho tanta energia quanto uma pessoa de 30 anos. Veja, quando você começa a entender quem você é a mais alta forma de criação de Deus. Há coisas sobre você que surpreendem você quando você começa a estudá-las e a entendê-las. Você vai andar mais ereto, vai melhorar sua postura e, sabe, aproveitará muito mais a vida. Regra número 5. Desenvolva a autoconsciência. Você tem que acordar. Veja, tudo que conseguimos é pela conscientização. Já temos tudo. A única coisa que nos falta é a consciência do que temos. Somos a mais alta forma de criação de Deus. Não há nada no planeta que se iguale a nós. Bem, isso é tudo que qualquer um de nós busca. Todos os problemas do mundo vêm da ignorância. Esse é o propósito da vida, superar a ignorância, desenvolver a consciência. A única forma de superar a ignorância é pelo conhecimento, e a única forma de se adquirir conhecimento é pelo estudo.
A maioria das pessoas termina a escola, fecha o livro e diz: acabou, nunca mais vou abrir outro livro. Estão perdidas, acabou para elas. Regra número 6. Tome decisões. Sabe, Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, escreveu um capítulo inteiro sobre decisão. A maioria das pessoas nunca toma decisões. Tem dificuldade com isso. Por que isso acontece? Tem dificuldade porque os pais tomaram decisões por eles até serem velhos. E eles nunca aprenderam a tomar decisões. Uma coisa que eu fiz com meus filhos foi nunca tomar uma decisão por eles. Eles não gostavam disso. Eles diziam: ah, não faz isso comigo. E eu dizia: não? O que você acha que deveria fazer? E eu deixava por isso mesmo. Tomar decisões é um conceito realmente fenomenal. E você vai perceber, como ele aponta aqui, que pessoas bem-sucedidas tomam decisões muito rápido e mudam essas decisões muito devagar, se é que mudam. E ele disse: as pessoas que têm dificuldade na vida tomam decisões muito devagar e depois mudam rápido com frequência. Sabe, tomar decisões é uma coisa curiosa. Você e eu pensamos em frequências. Se pudéssemos ver um monte de linhas e estivéssemos pensando em uma frequência, estivéssemos nesta frequência aqui e disséssemos: eu vou fazer isso quando isso mudar. Isso nunca vai mudar até que você suba para esta frequência. Veja, o bem que você busca está em uma frequência mais alta do que a que você está operando. Uma consciência maior. Se você está embaixo pensando nesta frequência e o bem que você quer está lá, você precisa levar sua mente até lá. Como você chega lá? Tome a decisão. Esteja lá. E é isso que você precisa fazer. No segundo em que você toma uma decisão, você muda seu cérebro para uma frequência diferente e começa a atrair coisas que nunca conseguiria sem tomar essa decisão. Regra número 7. Saia da caixa. Veja, alguém me despertou. É isso que quero fazer por outra pessoa. O que o homem me disse, o primeiro cara, disse: você pode ter o que quiser. Bem, sabe, você começa a pensar, você pode sair da caixa. É por isso que você recebeu uma imaginação, para sair da caixa. É com a imaginação que você constrói imagens do que deseja. E se consegue construir a imagem, consegue realizar. Se pode segurá-la na mente, pode segurá-la na mão. Quando entendemos isso, eu imagino, serve para muitos atletas. Bem, eles podem ter o que quiserem. Eles têm que pagar o preço. E quando a dúvida aparecer, expulse-a. Você não pode se dar ao luxo de duvidar. Regra número 8. Cresça você mesmo. Se quero fazer alguma coisa, encontro alguém que já fez isso. E então eu faço exatamente o que eles me dizem. É uma regra simples de seguir. Eu não leio romances. Eu não assisto filmes. Eu assistiria documentários ou coisas assim, onde eu pudesse aprender. Só estou verdadeiramente interessado em estudar algo que possa realmente me fazer tornar uma pessoa melhor do que eu sou atualmente capaz de ser. Veja, acredito que todos nós somos programados para fazer algo especial com nossas vidas. E é tudo o que eu quero fazer. Sou muito bom no que faço. Eu poderia passar por uma pessoa no corredor e, assim, dizer exatamente como ela é. Eu conseguiria ler a energia deles como se fosse um livro. Tudo o que acontece no interior transparece no exterior. Veja, somos dotados de faculdades mentais que a maioria das pessoas desconhece. Você tem intuição, vontade, razão, imaginação, percepção, memória. É isso que nos separa de todas as outras formas de vida. Passamos pela escola e nunca aprendemos nada sobre isso. Você vai ouvir pessoas dizendo que tem uma memória ruim. Não existe isso de memória ruim. Todo mundo tem uma memória perfeita. Ela só está fraca. Nunca desenvolveram. Nossa imaginação. Sua imaginação é a coisa mais magnífica, Hill disse, é a força mais maravilhosa, milagrosa e inconcebivelmente poderosa que o mundo conheceu. Posso usar minha imaginação para me projetar no futuro e trazer o futuro para o presente e começar a viver lá. Você trabalha a partir da imaginação. Você não trabalha para isso, você trabalha a partir disso. Regra número 9. Cerque-se de grandeza. Sabe, as pessoas com quem você se cerca têm um impacto fenomenal em sua vida. Acho que foi Carl Menninger, da Fundação Menninger, que disse certa vez: o ambiente é mais importante que a hereditariedade. As pessoas que nos cercam têm mais influência em nossa vida, no nosso sucesso na vida, do que aquilo que recebemos nos genes ao nascer. Há condicionamento genético, há condicionamento ambiental. Bem, esse condicionamento ambiental continua durante toda a vida.
você descobrirá que, à medida que melhora a qualidade da sua vida, melhora seu pensamento, você atrairá um grupo diferente de pessoas para a sua vida, e elas contribuirão para a sua vida. Veja, o pensamento das pessoas que nos cercam, o pensamento delas entra diretamente em nossa mente. Queremos conviver com pessoas que realmente fazem as coisas acontecerem. Dê uma olhada nas 5 pessoas com quem você mais convive e pergunte a si mesmo: se eu tivesse filhos, gostaria que eles crescessem sendo como essas pessoas? Se a resposta for não, comece a procurar novos amigos. Se a resposta for sim, você está no círculo certo de pessoas. Pense no que estou dizendo. As pessoas com quem convivemos têm um impacto fenomenal em nossa vida e nos tornam quem somos. E a regra número 10, a última antes de um clipe bônus muito especial, é acreditar. William James, de Harvard, disse: acredite e sua crença criará o fato. Tudo é possível se você acreditar. Bem, você sabe, eu estudei por muito tempo. Comecei a estudar este livro, Pense e Enriqueça. E ele fala sobre crença aqui. Ele diz: você não está pronto para o que deseja até acreditar que pode conseguir. Descobri que as únicas fontes de referência se você quiser se conhecer são a ciência e a religião. Ambas dizem: você precisa acreditar. Então continuei tentando descobrir. Como se acredita? Como se muda uma crença? Assunto interessante, porque vou te dizer uma coisa. Seus resultados não são nada além da manifestação do seu sistema de crenças. Bem, nosso sistema de crenças, agora ouça com atenção, é baseado em nossa avaliação de algo. E, frequentemente, quando reavaliamos uma situação, nossa crença sobre essa situação muda. Deixe-me repetir isso. Nosso sistema de crenças é baseado em nossa avaliação de algo. Frequentemente, se reavaliarmos uma situação, nossa crença sobre ela mudará. Comecei a reavaliar quem eu era. Comecei a estudar. Nunca parei de estudar. E descobri que, ao me reavaliar, passei a ter uma opinião muito mais elevada de mim mesmo. Descobri coisas sobre mim que eu nunca acreditaria se tivessem me contado. O poder que está trancado em nós, o sistema maravilhoso que possuímos. Você sabia que o sangue circula pelas suas veias a cada 33 segundos por centenas de quilômetros, bang, assim, levando o alimento para dentro e todo o lixo para fora? Pare e pense no sistema nervoso central. É o sistema elétrico mais complexo do mundo, e você o possui. Pense no seu cérebro, uma estação de comutação eletrônica. Assim, você pode mudar a vibração de si mesmo e tudo ao seu redor. Nós temos poderes incríveis, e tudo depende do que você acredita sobre si mesmo. Bônus: mude de dentro para fora. No entanto, uma vez que seu desejo foi firmemente estabelecido, é a atitude de expectativa que garante que seu objetivo ou sonho não seja arrancado ou substituído por qualquer ideia contrária. Veja, quando você entende como esse poder funciona e sua relação consciente com ele, você não vai ser tirado do caminho pelas circunstâncias porque você está esperando que a coisa certa aconteça. Como Paul Hutsey disse, ele disse: eu encontrei o terreno de 10 acres porque eu estava procurando pelo terreno de 10 acres. A maioria das pessoas não espera por isso. Elas simplesmente acham que, porque mudaram de profissão, mudaram de cidade, mudaram de cônjuge, mudaram de roupa, mudaram de carro, tudo vai acontecer. Nada disso. Você não muda a cozinha pintando o lado de fora da casa. Se você quer que seus resultados mudem de forma permanente e drástica, você precisa mudá-los